Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Você já sabe que esse programa foi feito e organizado para você, né? Para trazer conhecimentos, orientações que ajudem na sua subida em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Você continua acompanhando a série A Moeda Tem Dois Lados, mas a saúde não. E hoje o episódio vai se chamar Veganos Não Assistam. O que será que nós vamos falar hoje que os veganos não vão gostar de ouvir? E para conversar sobre isso, para você saber quais são essas polêmicas ou os mitos, eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Ela entende tudo sobre o mundo animal. E não esqueça que nós também fazemos parte do mundo animal, né? Está aqui comigo a doutora Ana Moni. Prazer trazer você aqui. Prazer é todo meu. Para mim. Você sabe que eu admiro você, né? Que você tem uma história bacana. E eu quero que você conte isso para os nossos ouvintes aí, para quem está nos seguindo. Você primeiro fez veterinária, né? Sim, eu sou formada há 20 anos. 20 anos veterinária. E trabalhou como veterinária. Muitos anos. E depois você resolveu fazer medicina, cuidar dos humanos e dos animais, né? Conta pra gente como é que foi essa transição, a sua primeira escolha foi a veterinária. Eu era familiarmente muito influenciada pela área de produção, o meu avô era produtor de leite, então eu tinha bastante influência assim, na área dos animais de produção. Sei. Produção de alimentos. E eu era jovem, imatura, gostava do campo, gostava de estar no meio dos animais e me encantei e fiz veterinária. Bacana, pensando nessa história de produção, né? Linha de produção alimentar. Isso, tanto na área de carne como na área de leite, derivados de leite, que sempre me encantaram muito. Bacana. Com isso, eu me formei e achava que eu precisava melhorar meus conhecimentos. Resolvi ir para um país que entendia tudo, né? Aliás, para um continente que entendia tudo de qualidade de produtos de origem animal. Porque se você tinha que comer uma carne ou um queijo refinado, você tinha que ir para a Europa, né? É verdade, né? A referência de qualidade é o continente europeu. Isso. Principalmente a parte de produtos de leite, derivados e a carne em si. E eu fui me especializar na França, né? Consegui entrar num mestrado lá na época, foi em 2007. E me mudei para a França e o mestrado chamava-se Qualidade em Produção Animal. Falei, tudo o que você queria. Era o que eu precisava aprender, então, né? Eu precisava entender como que com o processo, como que dentro de um processo eles conseguiam produzir um produto tão à frente no mercado, né? Tão, assim, não melhor do que o nosso, mas com tanta tecnologia, por que era tão bom e tudo mais. Respeitando critérios, né? Assim, a disciplina do processo e todos aqueles ISOs que existiam, era muito famoso na época, aquele monte de ISO, controle de apelação, controle que hoje o Brasil já domina, né? Alguns controles. Isso na fase de produção. 2007. Então, no Brasil, não estava no mesmo nível da Europa. O Brasil não estava, mas ele tentava. Ele fez. Eu lembro que, de jovem, assim, eu lembro que existia bastante tentativa de rastreabilidade da carne bovina, que as associações de produtores tentavam fazer esse controle, mas parecia que era muito difícil para o Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, de dimensões, né? Continentais. Isso influencia. Como controlar as bacias leiteiras, que todo produtor fizesse a mesma coisa, sempre foi muito difícil. E naquela época as cooperativas eram fortes, mas nem tanto. Né? Existiam cooperativas e também teve um momento do Brasil que os produtores cooperados ele não deu muito certo, principalmente na época quase todos eles quebraram ali perto dos anos 90, né? Não sei se você lembra da época da Parmalat. Lembro, é verdade. Eram tudo cooperativas, né? Que foram se desmontando, né? A Batavo, eram cooperativas e foram se desmontando e foram vendendo, né? Para as grandes multinacionais que estavam entrando no Brasil.
Bem nessa época. Bem na época dos anos 90, né? Certo. E você estava lá na França nessa época? Não, dos anos 90 não. 2007 eu estava ainda... Ah, sim. Eu estava ainda em processo, né? Mas eu fazia parte ali, que eu tinha meu avô, que produzia leite e tudo, tinha uma influência. E meu avô gostava muito das vacas holandesas. Ele dizia que a vaca holandesa é que produzia bom leite. Sei. A gente também, como leigo, tem essa ideia. Não, e é verdade. Ideia. É verdade, a produção holandesa é fantástica. O leite na Holanda é maravilhoso. É muito gostoso, é muito saboroso. E eles tomam leite com batata frita, né? É, né? O leite faz parte da dieta. Faz parte da dieta do holandês. E aí lá você se especializou nessa área. Isso, só que no meio dessa área, como eu era muito nova, eu imaginava que o processo era só o processo. Eles faziam algo diferente. E eu comecei a perceber que para introduzir um processo, que todo processo introduzido, toda tecnologia introduzida, ela dependia de uma fisiologia muito grande. Então você tinha que entender toda a medicina. E eu tive que reestudar aquilo que talvez eu não dei tanta bola durante a minha formação, que era o processo fisiológico, que é o que explica a medicina, né? Que é o como fazer, o porquê fazer. Não era um processo técnico, né? Não. Ele seguia a fisiologia. Mas eu me questionava, né? Por que esses animais têm que ser... Por que as vacas têm que ser ordenhadas pela manhã? Sei. Por que o frango tem... Se você mantiver a luz acesa, eles vão comer mais? Né? Certo. Então, eu me perguntava. Não bastava para mim chegar aqui e introduzir um processo para melhorar o meu serviço. Sem saber o porquê daquela técnica. Isso. Daí, nesse meio, eu acabei me envolvendo numa empresa de produção de vacinas imunobiológicos, que também tinha muito a ver com a qualidade da produção, porque você mantinha uma sanidade do teu rebanho, seja ele na produção de ovinos, bovinos, ou até numa granja de suinocultura ou de aves. Comecei a trabalhar os imunobiológicos e os anticorpos, e comecei a gostar da área médica. Olha que interessante. Foi a sua transição. Despertou, não bem muito, né? Mas foi me despertando, né? Porque eu demorei um tempo até resolver de verdade fazer medicina, né? Voltei ainda para o Brasil. Trabalhou muito tempo. Trabalhei bastante tempo, né? Como veterinária. Na área, não na área de produção. Sempre na área de produção. Sempre na área de produção. Que aí era com bovinos, né? Com bovinos. Daí eu, voltando para cá, eu ainda trabalhei com a parte genética, a área médica, a área sanitária, e eu queria aplicar isso dentro das fazendas, né? Eu falava, não, olha, veja, para você ter um retorno de produção, uma quantidade maior de animais nascendo, né? Eu tentava explicar para o produtor que ele precisava melhorar outras coisas, não só introduzir a genética, porque quando eu voltei para o Brasil, eu tinha muito conhecimento, que é engraçado, né? A gente sai do país, parece que a gente está dentro de uma garrafinha, né? Aí a gente tira todo o nosso conhecimento, expande, aprende um monte de coisa, mas infelizmente quando a gente volta para cá, a gente tem que colocar algumas coisas de volta dentro da garrafinha. De volta da mesma garrafa. Porque senão a gente não consegue trabalhar. E as pessoas... E eu acho que não é só no Brasil ou fora do Brasil, acho que o de fora também deve ter essa sensação que quando ele vai para lá, ele também tem que... Né? Adaptar, é cultura. Adaptar o que aprendeu, o aprendizado e realmente colocar na prática naquele ambiente que já tem um padrão de... Sim, é cultural, assim. Então você chegava pro fazendeiro ou pro produtor rural e falava, olha, mas assim, esse método que você usa, ele não é tão funcional, veja, vamos mudar isso. Era um desespero. Mudança é sempre um desespero, né? Toda mudança, né? Alguns funcionavam, tinham bons resultados, os que aderiam à tecnologia. Aí eu peguei uma transição de muito produtor que estava mudando de mão de dono, assim, indo pro filho, e consegui implantar algumas técnicas mais novas. Mas hoje parece que o Brasil deu um up, assim, eu acho que... Deu um salto nesse sentido de qualidade. De qualidade, Inclusive na parte dos interiores do Brasil, que nem o interior de Minas, hoje
tem os maiores processos de queijo, ganhou prêmios nesses últimos anos. É verdade. De queijos e afinação de queijo. Então, o queijo para a gente sempre foi o queijo francês, né? Ou o francês ou o nosso queijo mussarela. Que é uma massa que ninguém sabe muito bem o que é e que a gente não consegue definir, que tem mussarela de todos os tipos. E eu acho que o mineiro conseguiu ganhar o mercado externo com a afinação dos queijos, foi fazendo, implantando o processo de qualidade. E isso é coisa de 10 anos para cá. É bem recente. Não foi algo que veio surgindo. E ficou competitivo agora no mercado, né, mundial. Com a parte de queijos e produtos de origem animal. Outra derivados. Coisa não é de origem animal, mas você falando me lembrei, o azeite também sempre foi o azeite grego, considerado o melhor, né? E agora o Brasil está produzindo azeite azeitona, que já ganhou prêmio, inclusive, né? Sim, a gente aprendeu o processo. A gente aceitou, primeiro, a gente aceitou a disciplina que requer o processo de produção, né? Os procedimentos operacionais, a gente aceitou. E eu acho que a gente está enraizando isso cada vez mais. Bacana. Hoje em dia você encontra no mercado produtos de alta tecnologia para se alimentar. Isso nos últimos 10 anos, né? É recente. Mas essa sua atração pela produção e indo buscar tecnologias mais avançadas de qualidade fora do Brasil, né? Tem tudo a ver com o nosso encontro hoje, porque o alimento é um recurso fundamental na saúde, né? Lá, nós somos o que comemos, né? Isso já é uma frase centenária. Então, é nesse aspecto que eu acho interessante a gente falar, porque existe ainda muito mito, né? Muitos conceitos, não vou nem chamar de mito inicialmente, muitos conceitos arraigados sobre o que é bom no alimento, o que não é. Até o título Os Veganos Não Assistam, porque nós vamos falar de aspectos que os veganos rejeitam. Eu queria que você falasse para a gente primeiro, Ana, da carne, né? A carne é um alimento que eu mesmo falo aqui para diminuir um pouco o consumo de carne pela digestão. Como que você vê a carne? A nossa carne que a gente compra aí, ela é de boa qualidade aqui no Brasil? Segue as regras? A gente tem confiança quando a gente compra uma carne no açougue ou no mercado? A grande maioria, sim. A gente percebe que os grandes centros comerciais, que nem Curitiba, onde tem uma vigilância sanitária muito ativa, muito séria, cidades que nem São Paulo, as grandes cidades, para que o produto de origem animal transite dentro da cidade, ela tem critérios e tem fiscalização. E isso é o serviço de inspeção municipal dentro do município. Além do que, nós temos o serviço de inspeção estadual, né? Que ainda inspeciona a carne que sai de um estado para o outro. Porque na carne, para chegar para a gente na mesa, ela tem o produtor e tem os frigoríficos, tem, né? Os distribuidores, o abate, né? Tem todo o processo de distribuição. De abate é outra. Tudo precisa ser são outras empresas. Tudo, né? Precisa ser licenciado. Então vamos encurtar o caminho. Eu sou uma produtora eu tenho uma granja dentro da cidade de Curitiba, né? E eu quero que o meu frango vá para o interior de São Paulo. Eu preciso de uma fiscalização que rastreie até lá. Então, o frigorífico tem que ter uma chancela, que a gente chama, do Serviço de Inspeção Municipal. Ou seja, para ser vendida entre municípios. Né? Além disso, ainda precisa... Acho que todo mundo já viu no mercado que tem uma rodelinha assim, escrito CIF, CI... Sim, são então, os órgãos são os órgãos de inspeção, e eles são bem sérios, assim. São órgãos que ficam em cima do produtor, que ficam em cima do que está produzindo alimento e manipulando esses alimentos. O produtor lá na granja, vamos dizer, se nós estamos não, na granja não. Quem tem as chancelas são os produtores do produto, não o animal. O animal vivo e vai transformar ele em alimento. Isso, que vai manipular. Esse alimento. Tá. Então, por exemplo, dentro da cidade tem os controles municipais, esse produto, se ele vai sair da cidade, já é o controle intermunicipal, se vai sair do estado,
É o controle interestadual. E se ele vai rodar pelo Brasil inteiro, é o CIF, né? Que é o controle de inspeção federal, que é muito sério também. Se exporta, mais ainda. Daí né? se exporta, daí tem ainda os contratos interpaíses com as chancelas que regulamentam e o transporte. Você não pode sair andando com uma carne por aí, né? Então, para você sair andando, para sair a carne de um estado para o outro, primeiro que ela tem que ter a chancela. E a chancela, para conseguir, ela é difícil. Entendi. Não é tão simples você conseguir, um estabelecimento conseguir um serviço de inspeção municipal ou um serviço de inspeção estadual. Precisa de um veterinário registrado, cheio de critérios, precisa de critérios de higiene, vigilância. Existem o outro lado, né, que é a parte mais contrabandeada, existe outro lado. Existe, mas não é a regra. O Brasil a legislação é bem clara em relação a isso. Prioriza-se que a maioria seja controlado, né? Não descontrolado. Agora, o que a gente, como leigo, que não vivencia o que você vivenciou, pensa da carne, né? É que ela tem a carne bovina mesmo, que o animal recebe muito antibiótico para não adoecer, que tem hormônio para produzir ou mais leite ou uma carne melhor. Isso existe lá na produção. Não está na linha ainda da manipulação. Olha, dentro da produção... Na criação, né? Na criação. Tudo depende do produto. Por exemplo, hormônio não. Hormônio a gente não... Está fora de cogitação usar hormônio para crescimento animal. O hormônio é um produto tão caro que por si só isso já não se justificaria usar, né? Interessante isso. Isso é fantástico que você está falando, porque você sabe que existe, né? Esse mito. Você fazer o hormônio para um animal crescer, para um bovino aumentar de tamanho, não faz nenhum sentido. Todo mundo sabe que o hormônio é caro. O maior, tanto na área humana, o hormônio é caríssimo, quanto na área animal, não se conseguiu ainda baratear o custo para se usar essa tecnologia. O hormônio utilizado na produção de bovinos hoje é para reprodução, então são nas vacas, mas são hormônios reprodutivos. São estrógenos em pequena quantidade, porque grandes quantidades também não se paga o custo e que são absorvidos rapidamente. Essas vacas, elas ficam no sistema de produção, elas não servem, elas não são como produto final. Abate, né? E no frango? Porque existe essa crença, né? Eu mesmo já tive a fase de achar que o frango crescia muito rápido porque tinha hormônio na ração. O frango... Aí é o mesmo que você está dizendo, né? Na verdade, o frango não se paga. Primeiro que o frango ele tem que estar pronto em 45 dias, uma média, né? Tem frangos ali que tem alguns produtores que conseguem 38. Na minha época de infância era 60 dias. Já diminuiu bastante. Veja, foi necessário diminuir para que o mercado tivesse uma rentabilidade. O Brasil ficou fantástico com a seleção genética de frangos que foram feitos. Tanto que nos últimos anos, de importador da genética, nós viramos exportadores de genética de frango. Entendi. Então, quer dizer que para um frango atingir um peso de abate, que hoje reduz para 45 dias, o primeiro recurso que proporciona esse crescimento acelerado é a seleção genética. A seleção genética. Então, são anos trabalhando, desde 1960, que no Brasil trabalha-se uma seleção de um frango com velocidade de crescimento acelerado e ganho de peso. Importava os filhotes, né? Os pintainhos de primeiro dia, que a gente chama. Sei. Pintainhos? Pintainhos de primeiro dia. Ou o ovo também, né? Ou o ovo embrionado. Tá. Hoje já não importa mais. A gente importa ainda alguma coisa. Tem algumas grandes empresas que são detentoras da genética, né? Mas a gente introduziu no Brasil essa tecnologia. Bacana. E então, hoje a gente já manda para outros países. Tá. Então esse pintinho já é fadado Angola, a crescer. Manda para Angola? Esse pintinho já é fadado a crescer rápido. Nem que ele for criado no quintal da gente. É tecnologia pura. É tecnologia, muito estudo. Foi feita seleção, né? E em cima dessa tecnologia, muito processo. Muita fisiologia. Como fazer esse animal crescer?
mantendo uma ração, mantendo um trato gastrointestinal ativo, mantendo os hormônios de crescimento do animal ativos com luminosidade. Então, foi se estudando a fisiologia, como fazer esse animal crescer mais rápido. E assim, é contraditório que o ser humano não consiga entender isso. Porque se você pegar uma pessoa e colocar num spa para engordar, num resort para engordar, em 45 dias você faz milagre com essa pessoa também, não é? É verdade. Você deixa lá a pessoa só comendo, relaxada, ela vai engordar. Então, sem assim, estresse. É óbvio que você consegue com todo esse processo, né? Mas aí você falou do hormônio do crescimento, me bateu uma coisa. O hormônio de crescimento influenciado pelo sistema de produção, não injetar o hormônio no animal. Não, eu sei. Mas aí a luminosidade contínua, né? Porque eles ficam na claridade. Tem as luzinhas acesas lá nos galpões. Isso estimula, então é o contrário nosso, né? Porque o nosso hormônio de crescimento ele é secretado durante a noite. Até os 45 dias. Depois ele começa a diminuir. Entendi. Então pega esse pico da secreção de hormônio de crescimento da ave, isso, né? Que é favorecido pela claridade. Que aí é o oposto nosso, né? O nosso é à noite. E, logicamente, se tem mais hormônio de crescimento natural. Mas o nosso é à noite, doutora, porque o ser humano ele tem um gasto energético com o cérebro muito intenso. Certo. Se esses animais, por exemplo, a diferença desses animais criados em intensivos e os extensivos, que são as galinhas de quintal. As galinhas de quintal, como a caipira. A galinha caipira, porque ela é mais relaxada, ela demora mais tempo, ela cisca o chão, ela tem mais comportamento, não posso dizer racional, né? Mas ela tem um comportamento mais estimulado por uma rotina. Ela sai todos os dias, ela aprende a fazer, ela aprende aonde que é a casinha dela, ela aprende onde é que tá a comida dela. Essa não é a intenção. Ela tem opção, né? Isso, ela vai... Ela anda, porque você sobe no puleiro. Você aproveita o desenvolvimento também, que eles também têm qualquer desenvolvimento cognitivo, né, cerebral, você aproveita dando relaxamento, né? Eu não estou dizendo que esses animais não sofrem um estresse ficando ali o tempo todo. Confinados. Mas é por poucos dias. 45 dias. Então são esses aspectos que fazem esse crescimento. Então você que está aí, carne de frango não tem hormônio, viu? É um problema a menos na vida de quem... antibiótico? E o antibiótico tem? Na carne de frango, não. Porque o antibiótico, para ser eliminado, né? Tem estudos que para ser eliminado da carne, ele precisa de 60, alguns 120 dias. Que o animal não tenha contato, não tenha sido utilizado o antibiótico. E esses animais ficam só 45. Então você não pode usar. Porque senão você estaria vendendo um animal com antibiótico. Entendi. E existe a fiscalização nesse sentido? Na verdade, não teria como fiscalizar nesse sentido. Mas existem contratos que o Brasil tem que cumprir. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de carne de frango do mundo e o maior exportador de carne de frango. A gente não quer perder isso de jeito nenhum. Então a gente cumpre o contrato. As granjas, as grandes marcas aí no mercado cumprem esse contrato. A granja não pode utilizar de técnicas que não estão no contrato. E o antibiótico é uma delas. Uma delas, até porque se utilizasse numa circunstância... Eles fazem análise na carne quando chega. Teria que esperar 60 dias para o abate. Como ele não vive nem 60 dias, né? Vive 45. O produtor estaria perdendo dinheiro. Né? Então, assim, eu vou ter que usar. Se ele tiver que, por exemplo, dá uma gripe do frango, todo mundo já ouviu, deu uma gripe, o que acontece? Deixa eles lá, fecha a porta. Perde a produção, né? A produção. E os medicamentos, quando precisa... A linha hoje que o Brasil segue, que está muito, muito desenvolvida, é a linha do fitoterápico, né? Maravilha. Então, são produtos adicionados na ração, suplementos, né? Que a gente não pode chamar de medicação, porque são suplementos realmente. A base de produtos que nem a canela, a pimenta, que fazem essa alteração no trato gastrointestinal, melhoram a imunidade. Né? É como hoje, felizmente, na nossa linha da medicina humana, né? Já está bem desenvolvido, né? Entender que suplementos, produtos considerados suplementos, têm ação terapêutica. Sim.
que é a linha ortomolecular, faz isso, a fitoterapia, que felizmente na nossa área médica, né, também está desenvolvido. Na verdade, o fitoterápico, porque você vai lá e extrai o óleo essencial, né, por exemplo, da pimenta. O óleo essencial é o capsaicídeo que você introduz, e hoje é feito tudo por nanopartícula. Você coloca nas nanopartículas, coloca na ração, o animal não sente gosto, não sente cheiro, se alimenta. Você foi para um país que tem know-how em óleos essenciais, que é a França, né? Lá a gente tem realmente laboratórios de produtos humanos fantásticos usando óleos Mas o Brasil, né? Curitiba principalmente, tem 2 grandes indústrias que fazem fitoterápicos de origem animal, que são referências internacionais já. Fitoterápicos para veterinária. Suplemento veterinário. Que bacana. Tanto para desenvolvimento quanto para doenças? A gente ainda... eles têm estudos, né? Eles têm dentro da própria Universidade Federal, eles já têm as linhas de pesquisa e desenvolvimento e as pesquisas em animais em vivo, in vitro, primeiro dentro das universidades, depois em vivo, eles aplicam aqui já. Usando os fitoterápicos. Usando fitoterápico. E na ração. E depois eles transformam aquilo em suplemento e vendem em sacas e o produtor coloca no coxo, coloca para os animais. Né? A tecnologia brasileira na área do agronegócio é só porque ninguém quer conhecer, porque ela é muito avançada. Muito avançada. Isso é um orgulho para a gente, Com né? certeza, é por isso que eu acho que a gente tem que achar o lado bom, entender o lado bom para fazer marketing disso, né? Nosso país é muito avançado. E aí, um outro ponto que você falando aí me ocorreu, o leite, né? O leite, Ana, eu mesmo falo do leite aqui nas minhas orientações para as pessoas, é a capacidade fermentativa do leite. Então, todo alimento que fermenta, ele gera radicais ácidos, que são reabsorvidos, e isso gera uma acidez metabólica. Como que você vê o leite? Porque também é muito diferente o leite da minha infância, que ia lá, tirava da vaca na hora e a gente tomava, e a gente sente que o sabor é outro, né? E o leite que se vende hoje, né? Onde que você vê o ponto negativo do leite? Para mim, hoje, o ponto negativo é o excesso de industrialização do leite, aquele leite de caixinha. Esse é um ponto negativo, mas ele é um bem necessário, né? A economia, as pessoas, todo mundo precisa desse leite que dura bastante tempo, que é o leite que pode viajar quilômetros, que é o leite de caixinha. Ele surgiu pela necessidade. Pela necessidade. Né? Como tudo que é enlatado, é processado, todos os alimentos da indústria. Mas o leite também foi muito estudado, né? Porque ele foi tão criticado que a digestibilidade era baixa, que causava processos inflamatórios, que também foram pesquisados. Então, o que causa realmente isso? Vamos a fundo, vamos ver essas vacas que a gente tem. Por que na Holanda não acontece isso e no Japão acontece das pessoas terem baixa digestibilidade? Por que os holandeses conseguem digerir o leite da vaca holandesa e daí quando ela chega no Brasil, parece que tem alguma coisa diferente que os brasileiros ou os orientais não conseguem digerir? Aí existem 2 problemas, né? Primeiro a gente tem que entender a digestão do açúcar do leite, né? Que é a lactose, que todo mundo confunde, que é aquele remedinho que você compra a lactase, é porque você não digere a lactose, mas isso é o carboidrato, que nada tem a ver com as alergias de proteína de leite, que é a proteína do leite, que é a grande vilã. Aí eu não sei quem que é a vilã. Para a doutora, quem que é a vilã? É a proteína ou o açúcar? Olha, você sabe que você tocou num ponto interessante. Eu, quando falo de alimento, eu falo assim, o alimento serve para quê? Para nutrir o organismo, nutrir cada célula, né? Então, o que importa não é tanto o que você come, é o que você absorve. E aí, eu ponho na balança algumas coisas para avaliar se o alimento vai fazer bem ou vai fazer mal. Primeiro, o alimento em si, propriamente, né? Se a gente pegar um alimento embutido, por exemplo, ele tem adicionado nele tantas substâncias químicas que claramente elas vão sobrecarregar o organismo,
como o leite longa-vida também tem, né, substâncias ali dentro De início não era para prejudiciais. ter. De início era para passar por um processo de ultra temperatura, né, que desnaturasse algumas proteínas e que nisso ele demorasse mais tempo. Mas Pra aí, com o tempo, fermentar. mas com o tempo a gente foi descobrindo que as indústrias colocavam certas coisas. Então, assim, ninguém sabe muito o que acontece com esses leites de caixinha, né? Talvez não precisasse dessas substâncias tão negativas e prejudiciais. Na verdade, assim, a ideia do UHT era esse ultra high temperature, né, que você eleva a temperatura, destrói os micro-organismos, porque tem micro-organismo no leite, né? tudo. E destrói e torna ele mais Durável. longo, né? Longevo, né? É. E essa era a ideia de início. Mas daí como que eles conseguiram transformar o leite e reenvasar ele? E mais 120 dias, daí eu não sei qual que é Eles o são milagre. Que isso que que preocupa a existe, gente, isso né? que me preocupa, né? E É porque o leite pode ser reenvasado, né? pode ser reenvasado. Pode não, ele Ele é. é. Uhum. Quando passa a validade, Eles reenvasam. reenvasa. E tem anotado na caixinha. Tem anotado na né? caixinha. Então você imagina cada processo desse. Então daí eu não sei, porque eu não tô lá para ver, aí eu não sei o que eles fazem. Mas Esse é o perigo. e assim, a minha opinião sobre o leite é que o meu avô era produtor de leite, né? E ele falava, não, que o leite era bom, era da vaca holandesa, e o leite bom é o tipo A. Aí todo mundo, mas o que é esse leite tipo A? Primeiro, o leite tipo A, ele é da vaca, daquela região, ele é retirado daquelas vacas e envasado na mesma propriedade, na mesma fazenda. Ele não fica percorrendo quilômetros por aí. Entendi. O tipo A caracteriza isso. Isso. É a Ele vaca é envasado na origem dele. na origem dele, né? O tipo B... É o menos manipulado possível. Sim, ele ele não, não transporte fica a longa transportando. distância, não toma sol. O não faz nada. invase, teoricamente, na prática isso funciona, porque o leite tipo A também existe uma certificação para esse leite tipo A, também é bem séria e existe controle. Então, para você dizer, o meu leite é tipo A, vai alguém e fica ali olhando, mas isso já na época de 80 já acontecia. Uhum. Que ficava olhando para ver se o teu leite era realmente As tipo A. grandes fazendas produtoras de leite, elas têm lá todo o sistema de envasamento. De invase, e o leite não tem contato com o meio externo, ele sai do jeito que ele sai da vaca, ele vai direto pro recipiente. saquinho ou pra garrafinha, né? Esse é o leite tipo A. Esse é o leite A, né? O leite de qualidade. Tá, mas mesmo assim, ele causava problemas de digestão. O que acontece? Porque não importa No brasileiro e no japonês? Na verdade, assim, eu não sei de onde que surgiu esse mito. Sei. E realmente tem pessoas que têm uma digestibilidade mais lenta. E os estudos começaram a avançar em relação a isso. Certo. E dentro dessas vacas, dentro desses leites, eles começaram a ver. Porque o leite, assim, ele tem 83% de água, 17% de sólidos. Dentro dos sólidos, 80% é proteína. Veja que... Dentro dos 20% de sólidos, 80% é proteína. É proteína. E veja como que tem alto valor, né? Nutritivo. Nutricional tem. Né? E desses 80% de proteína, 30% é a caseína. É a caseína que virou a vilã, né? A caseína que é primeiro porque ela tem a maior quantidade. Segundo que a caseína, ela que é o problema. Eles descobriram que é a caseína que talvez em algumas pessoas, não em todas, seja mais lento. Tenha um processo de digestibilidade mais lento, libere esses radicais livres, tem a relação com a proteção. Produz muco, né? Uhum. Aí, voltando lá à história. Então, o alimento, aí você tocou num ponto importantíssimo. O alimento é um parâmetro que você tem que ver. Tem alimento de melhor qualidade e de pior qualidade, né? Então, por exemplo, você não vai comparar um suco processado com o suco da fruta que você acabou de espremer. Do jeito que uma fruta colhida no pé e uma fruta que viajou quilômetros, foi colhida verde. Outro dia eu conheci um senhor caminhoneiro que ele falou que traz aqui para a região de Curitiba mamão formosa da Bahia. Então, eles colhem verde, ele vem dentro do caminhão fechado e chega aqui maduro.
Diferente de você pegar na hora o mamão do pé, partir, comer Bem ele maduro, já pronto, né? Ele amadureceu no pé, então a concentração de nutrientes nele é muito maior. Na Uhum. minha infância, que a gente pegava jabuticaba, goiaba do pé, pera e tudo mais, é completamente diferente. Então, a qualidade do alimento. A condição do sistema digestivo, aí talvez tenha essa diferença de região e de população. Por que os holandeses aceitam bem e, de repente, o brasileiro ou o oriental existiu isso, ele não aceita bem o leite? Então, a condição do sistema digestivo, por isso que num processo de tratamento, além de refinar mais, além de organizar um cardápio de maior valor, de melhor qualidade, você tem que normalizar o sistema digestivo. O intestino lento, preguiçoso, com a permeabilidade alterada, que a gente chama de disbiose, né? Os buracos na parede, ele vai entrar substâncias, eu chamo de coador furado, sabe? Mas você sabe que isso é muito claro. Eu atendo os pacientes hoje que entram com as gastroenterites, eu falo, corte o leite. Exato. Porque eu percebo e vejo que pessoas que já estão com a velocidade do intestino toda destruída por um vírus, aí né? sim o leite vai ter um prejuízo maior. A proteína do leite, que é a caseína do leite, que ela é digerida exatamente nesse tecido, exatamente nessa velocidade região, que não existe mais, ela piora, né, uma situação. Exatamente. Então eu falo, olha, corte 2 dias, ou para as crianças, né, ou você dá para o teu filho leite sem restrito de proteínas, ou não dá leite por uns 2, 3 dias. Até né? E trata o intestino, né? E trata o intestino. Trata o intestino, limpa, vermifuga, dá os probióticos para fechar a desbiose. Cicatriza, né? Cicatriza. Ainda bem que o intestino regenera com uma velocidade surpreendente, né? E o terceiro mecanismo que eu chamo, então, o alimento, o sistema digestivo e a forma de comer. Não, tem um quarto ainda que eu vou falar. Se mastiga bem, se não mastiga, né? Se o alimento está processado, se não está processado. A pessoa come cozido. rápido demais, obviamente. O leite, não, a gente não fala porque ele é líquido. Mas falando na carne, que também é um assunto nosso aí. Se ele mastiga mal a carne, ela vai chegar inteira no estômago. É muito mais difícil para o pH ácido do estômago digerir pedaços grandes de carne do que pedaços bem triturados pelos dentes. Então, a forma de comer devagar, mastigar bem, sem líquido com a refeição. E quarto, as misturas também afetam. Muito. Né? As misturas inclusive afetam na absorção. Demais. Na absorção. Eu sempre penso assim, a carne, ela precisa de um pH ácido para ser digerida. A gente tem isso no nosso estômago. Então, é digerida. Nós somos preparados para comer carne vermelha. E ela tem que ser digerida no estômago. Para que serve a boca, então, que um pH é alcalino, 8, pH da saliva? Para triturar. Quanto mais eu triturar, mais fácil vai ser a digestão lá no estômago. Agora, se eu como a carne junto com o carboidrato, vê se você concorda com essa minha percepção. Eu como uma carne com batata. Tudo bem mastigado vai melhor. Mas se mal mastigar, aí que o barco vira. A batata vai ser digerida parcialmente na boca, que ela precisa de um pH alcalino, é um carboidrato. Mas a carne só vai ser digerida lá no estômago. Só que a gente come tudo junto. Então, a carne chega lá, a batata chega no estômago e ela tem que esperar a digestão da carne. Não separa. A batata segue o trânsito e a carne fica restrita lá dentro do estômago para digerir. Então, a batata, como carboidrato, parcialmente digerida só, porque a digestão vai completar lá no intestino, ela pode sofrer algum processo de decomposição naquele tempo que ela fica ali, naquele calor do estômago. Mas ela libera a digestão do carboidrato do estômago parada, ela libera gás carbônico. Ela deixa o ambiente mais ácido. A gente usa isso nos animais. É fantástico isso. Ela melhora a digestão da carne. Acelera, mas ela por si só... O que a gente sabe, assim, que realmente lentifica biodisponibilidade de minerais, que depois a gente pode conversar em relação ao leite, porque a gente não esqueceu ainda de falar que o leite é riquíssimo, é a maior fonte de cálcio. É verdade. E biodisponível ainda.
Importantíssimo para a De alimentação. fácil absorção. As fibras. As fibras, elas pioram a digestibilidade, né? A biodisponibilidade dos minerais e elas lentificam o processo. As fibras, os vegetais? Porque nós não digerimos parede celular, Sim. né? Então, aquilo passa reto do estômago para frente. E para que aquilo acelere, o trato gastrointestinal, ele precisa muito bem ser hidratado. Tem que ser bem hidratado. Então, assim, se você come uma salada com carne, para pensar, na teoria, é mais difícil de digerir a carne do que se você comer uma batata com carne. Porque a batata, ela acelera, ela aumenta a acidez do estômago, parada ali, e melhora o processo da carne. Mas assim, ó, de verdade, já fizeram vários estômagos, inclusive a gente fazia isso no laboratório de fisiologia, para ver qual que era, e nunca se tem muita certeza, tem vários estudos assim, tem tantos componentes externos, tem muitas variáveis, né? Tantas variáveis. Mas ninguém come só a batata, você sempre come um tomatinho junto, uma saladinha. A verdade é que o estômago se adapta, bem ou mal ele se adapta na alimentação. No final, sabe o que mais me chama a atenção? O sistema digestivo em ordem. Em ordem. Ele estando equilibrado, ele vai se adaptando à alimentação. E o equilíbrio em tudo. Tudo que é exagerado, né, demais, vai fazer mal. Comer carne demais, tem excesso de gordura. Em horários que o sistema digestivo não tem mais. Ninguém come carne à noite, né? Demais. Exato. Porque a carne, todo mundo sabe que ela demora 3 horas para ser digerida. Mas todo mundo fala da carne vermelha e o peixe. O peixe também demora para ser digerido, né? Você vai comer, agora vai comer um sushi, um sashimi. Come um sushi, sashimi à noite. Exato. Demora também, né? Para ser digerido. Isso. Então, no fim, a gente cai na questão de manter o sistema digestivo em ordem. Comer devagar, mastigar bem, não tomar líquido com a refeição, que isso é antifisiológico. Respeitar o horário da digestão. A partir das 18 horas, o sistema digestivo humano cai. Ele é mais lento? Drasticamente a capacidade de digerir, né? Cai demais. Aí entra aqueles jejuns intermitentes que funciona para encerrar esse horário, né? E ter moderação, nem de mais nem de menos. Tem aqueles que só comem carne, né? Carnívoro, ou aqueles que não comem nada. Aí é opcional, né? A carne é fonte de vitamina B12, não tem outra fonte, né? Fizeram também, agora o ovo, ele virou amigo, né, das pessoas, ele já foi do mal também. O ovo já foi do mal. Hoje o ovo é um alimento completo, né? O leite é uma alta fonte. E ele é de fácil digestão. Fácil digestão, né? O ovo. Algumas partes, né? Também tem algumas proteínas que causam confusão. Mas a gente estava falando da caseína do leite, deixa eu só concluir. Tá. Descobriu-se que dentro das caseínas existem variantes, caseínas diferentes. Não é um tipo só de caseína. Que se liga lá no aminoácido e tudo mais, descobriram. E selecionaram as vacas que produzem melhores caseínas. Que fantástico. Lembra que eu te contei sobre aquele leite A2A2? São vacas A2A2. Elas só têm caseína do tipo beta. De boa digestão. De boa digestibilidade. Então, olha aí, o mercado te oferece um produto de alta qualidade, de uma vaca do tipo A, do leite do tipo ela A. É mais cara. E no Brasil, a gente já tem essa tecnologia de fazer o a leite vaca nossa. A2A2. Vaca A2A2 tem no mercado. Qualquer mercado que você for, lá tem. Esse eu nunca vi, eu vou procurar. Eu só vejo o A. Então, você já viu a 2A2? A gente falou sobre a marca. Aquela... falamos sobre a marca. E bem escrito. Está escrito A2A2. As vacas do tipo A2A2 têm grande quantidade de caseína de boa disponibilidade, de melhor digestibilidade. De fácil digestão. Essa proteína, esse leite pode ser ele é muito mais tolerado para pacientes que têm, para pacientes ou para pessoas que têm dificuldade na digestão da proteína. Mas não dá para confundir com o açúcar, né? Assim. A gente está falando de proteína, De proteína, exato. E se essa pessoa tem um sistema digestivo cuidado, né? O intestino limpo, que eu falo, ela pode ingerir leite. Ela pode tomar 100 gramas, não vai viver de leite, né? Não, até porque
Porque para você não consegue tomar tanto leite, ninguém consegue tomar tanto de tanta coisa, né? Exato, nem água. Mas você pode tomar o teu café com leite, os produtos de origem animal. Já existem iogurtes de vaca A2A2. Isso é maravilhoso, porque o iogurte, aí entra a história da fermentação. Como para se obter um iogurte, o leite é fermentado, então aquele processo que é o que a gente desconsidera, né? A gente rejeita, que é a fermentação do leite. Mas você fermenta o açúcar, você não fermenta a proteína. Não, a proteína continua ali. Continua, mas ele não vai mais fermentar dentro do sistema digestivo em função do calor do sistema digestivo, porque isso já foi feito fora. Mas isso, né? para as pessoas que são intolerantes à lactose, ao açúcar, né? Sim, para aquele que é a proteína, aí tanto faz. Para aquele que tem a proteína, a alergia de proteína do leite. Isso levando só em consideração o argumento da fermentação do leite. Ele estaria neutralizado com a transformação do leite em iogurte, por exemplo, coalhada, o leite fermenta muito também no estômago, porque ele entra em contato com um meio muito ácido, muito ácido e quente. E daí ele faz uma coalhada dentro do... Exato. O bebê, a gente vê, ele mama, se ele regurgita em seguida, sai coalhado. É bem o processo que a gente faz fora do corpo. E, na verdade, o que acontece, a coalhada nada mais é do que uma inversão da proteína. A proteína, ela perde o formato dela, que era um formato normal, e ela vira uma bagunça, ela desnatura. E daí o corpo fica meio, como que nós vamos digerir isso aqui? Daí ele se adapta. Se for, daí que a gente descobriu que algumas caseínas não faziam tanto essa desnaturação em contato. Confusão. E selecionamos vacas que produzem leite com menos caseína, de baixa disponibilidade, baixa digestibilidade. É fantástico. É fantástico. A tecnologia agro do Brasil é muito boa, tem que conhecer. Que foi a área que você trabalhou na veterinária aqui, né? Que era... Qualidade em produção. Bovina, inclusive, né? Bacana. E você consegue trazer esse conhecimento seu agora, que você está na área... Eu uso muito médica, na área médica. Eu acabei de, né, a gente acabou de trocar essa ideia da criança que está com uma gastroenterite, ou do adulto com uma gastroenterite, fala, não, já corte o leite ali, porque que a gente percebe que vai piorando, né? Ele não consegue realmente chegar no trato gastrointestinal e fazer o que ele precisa. Então a gente usa bastante. E isso é muito natural, é como você exercitar com o braço quebrado, né? Então, o sistema digestivo... osteoporose, as mulheres mais velhas, eu falo para minha mãe, você tem que tomar leite, tome leite. Eu tenho... A minha mãe fala, eu tenho intolerância à lactose. Eu tomo a lactose, mas tome o leite. Porque a lactose, ela vai influenciar no açúcar. Mas a lactose também ajuda a aumentar a biodisponibilidade do cálcio. Sabe que verduras têm cálcio, né? Laranja, couve, algumas verduras têm cálcio. Verduras verdes, escuras, né? Só que a fibra, os fitatos, né? E oxalatos, eles impedem a biodisponibilidade do cálcio. Então, por mais que tenha uma quantidade grande de cálcio, você não consegue, ele não é prontamente biodisponível. O leite não. Então, a OMS diz lá que você tem que tomar 1.300 miligramas de cálcio por dia, né? Uma xícara de 250 ml de leite tem 250, 300 Seria miligramas. Suficiente em termos de fornecimento de cálcio. De cálcio e biodisponível. Um pedaço de peixe tem 235 miligramas, um pouco menos, só que tem alguns produtos, que impedem, algumas proteínas do peixe que impedem a biodisponibilidade. Então, a caseína, que é a vilã na digestão, ela é essencial para a disponibilidade do cálcio no sistema gástrico. E se for a caseína já selecionada, né? Aí eu já não sei. Nós estamos bem. Mas você tem um alimento completo, um alimento com uma biodisponibilidade de cálcio, com uma digestibilidade melhor. A lactose também ajuda na disponibilidade de cálcio. Agora, você vê como de geração a geração os organismos foram piorando, né? Porque a gente sempre tomou leite. Na minha infância... mineiro ainda, mineiro era quase movido a leite. E nunca você ouvia falar, né? Então tem muito de piora da qualidade orgânica. Eu acho que o Brasil passou por um processo que era tudo muito natural, de repente tudo muito industrializado. E agora a gente está retomando isso.
Agora a gente tem existe uma necessidade da população de buscar produtos de mais qualidade, de mais natural possível. As pessoas querem comer mais saudável, né? Querem, até porque dentro do preparo do alimento, eu sempre falo assim, quanto menos você manipular o alimento para ele estar disponível para você comer, mais digestivo ele vai ser. Porque às vezes as mães pensam, se eu cozinhar o legume, vai digerir mais rápido do que se ele for cru. Lógico, você não vai dar cru para um bebê, uma cenoura. Mas esse entendimento é diferente, né? Então aí entra a salada. Se você come um vegetal, uma cenourinha ralada ali, você tem um produto de melhor qualidade do que se for um legume cozido, ou um legume refogado ou enlatado. Você vai piorando. Eu sempre digo assim... É que nem os congelados. Ninguém fala dos congelados, mas o ultracongelamento foi uma revolução. Você busca hoje, você abre no supermercado, você compra aquelas ervilhas ultracongeladas, aquilo ali, ele entra dentro de uma máquina, no processo de industrialização, ele entra verdinho e sai verdinho em minutos. Você não muda nada do produto. É o processo de ultracongelamento, ele não altera em nada. Não altera, não tem alteração molecular, nem nutricional. Nutricional, nem nada, senão não poderia... O congelamento, não necessariamente tanto isso é verdade, o ultracongelamento, que a gente usa ultracongelamento para manter embriões, para manter sêmen. É mesmo. Não pode alterar em nada. Como é que ele vai alterar uma verdura? Né? Que é muito mais resistente. De fato, e mesmo assim, não sendo ultracongelamento, mas o congelamento em si, quando a gente estuda a alimentação natural, ele é o único processo de conservação que não estraga o alimento. Não estraga. Desde que você descongele naturalmente também. Né? Usa-se nitrogênio, ultracongelamento, máquinas especiais para manter isso. Daí foi, uma revolução. Todo mundo consegue comer vagem, cenoura ultracongelada intacta, inteira. Os brócolis. É verdade. Né? Olha que tecnologia fantástica para os veganos que gostam de verduras congeladas. E a evolução, né? Então, a evolução, ela também traz benefícios, como você E a gente comia ervilha de lata, até pouco tempo atrás. Milho em lata. Em lata. E aí, com o ultracongelamento, descarta. E fica até mais fácil o transporte, né? Porque as embalagens são melhores. Muito bom conversar com você sobre isso, viu? Eu queria saber o que os veganos acharam. E agora? Doutora Ana Monia falou que a carne não é esse bicho papão todo, não. E o leite? O leite também, quando de boa qualidade, o A2, né, Ana? Das vacas A2. A2. Mas o leite A, por si só, já é excelente. O B é muito bom. O C ainda tem o B, qual muita é a vantagem. diferença do A? O B, ele pode sair certa distância da Não precisa propriedade ser invasado na propriedade. O C, ele pode... o invase dele já participa mais de um produtor. Entendi. E o HT, ele é uma unidade que recebe várias... Que é o longa vida. Que é o longa vida. Esse está contraindicado. Esse aí, assim, tudo depende. Se for uma boa fonte de cálcio, ainda assim para criança, uma criança, mas tem muitos adolescente, ali, a gente não sabe. Existem alguns bons no mercado, existem cooperativas sérias. Procura um produto sério. É isso que eu digo. Existem produtos sérios no mercado. Existem cooperativas, inclusive aqui no Paraná, que são sérias, que fazem propaganda, que colocam na caixinha sem aditivos. Eu acho que ninguém assim coloca sem aditivos, só com controle de temperatura. Ninguém que escreve isso numa embalagem está mentindo, né? Pelo menos a gente parte do princípio que não, né? Do princípio que está sendo fiel à realidade. Mas né? Existem produtos ainda só o HT. E veja, às vezes uma pessoa mora tão longe do mercado e o único jeito dela de comprar aquele leite é difícil você manter. Os leites A2, eles duram 7 a 10 dias. Né? Até que dura bastante. Dura, né? Antigamente durava menos. 24 horas ele já azedava. Eu sou dessa época. Não, né? mas esse daí era o leite que não era o leite não, sim, A. O leite tirado da hora. Né? Eu me lembro que o leite A dos anos 80, ele já durava 7 dias. Hoje eles conseguiram prolongar a vida com processos de tubulação, higiene, produtos químicos que limpam essas tubulações. Porque antigamente usava-se produtos químicos, as tubulações ficavam paradas um tempo até aquele produto ir embora. Hoje a gente usa enzimas, enzimas de limpeza. Então a gente tem uma empresa aqui do Canadá, em Curitiba, que desenvolve
enzimas para limpezas de dutos de leiteria. Interessante. É muito avançada. Muito avançada. Uhum. Então, e aí? Você gostou dessa conversa? A moeda tem dois lados, né? Tem as carnes, os produtos de origem animal, tem o leite, mas bem feito, com a tecnologia avançada como a gente já vive no Brasil, felizmente, você pode ter um alimento de melhor qualidade. E tudo sempre antes com o seu sistema digestivo em ordem, tá bom? Dê aí a sua opinião, o que você achou da ideia da doutora Ana. Vai passar a tomar leite agora? Não tomava, agora vai tomar? E a carne? Como é que vai ficar na sua vida? Não esqueça do equilíbrio. Equilíbrio eu falo aqui toda vez, né? O equilíbrio é o ponto. Nem muito, nem menos, tá? Só assim, seguindo essas regrinhas, que você vai subir degrau por degrau e conseguir chegar lá em cima no patamar de máximo equilíbrio. Até a próxima. Não esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Abraço grande. Esqueci de falar, quem tem saúde tem tudo. Deixa. Não vai falar. Fala que tem saúde, Eu depois esqueço. ele emenda. Vou falar só ela, tá? Uhum. Você consegue emendar? Claro. Vou lá. Afinal de contas, como eu sempre digo, e você já até decorou, quem tem saúde tem tudo.